Vamos ficar mais perto aqui do povo de Deus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, que maravilha, já estamos no terceiro domingo da Páscoa. Qual que é a experiência que você e a sua família está fazendo do Cristo ressuscitado? Qual é a sua experiência diante de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo e, sobretudo, agora no nosso país, com todas as questões, não só de saúde, mas também política? Como que você e a sua família está vivendo o Cristo ressuscitado? Pois bem, hoje a palavra vem mostrar para nós a experiência, através desta narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a experiência desses dois discípulos, que no momento de crise, eles afastam da comunidade, estão voltando para, sai de Jerusalém para Emaús, que segundo a tradição fala que é 12 quilômetros mais ou menos, vai fazendo esse caminho de volta, mas numa crise profunda, perderam a esperança deles ficaram assim lá no túmulo, a esperança messiânica deles as esperanças messiânicas deles ficaram lá no túmulo, desanimados, tristes, decepcionados, frustrados. Vão voltando para casa. E a mesma questão, a nossa realidade hoje também. Com certeza muita gente nesse momento, no nosso país, decepcionado, triste, sem perspectiva de vida, com medo, inseguros, em todas as situações, não só econômica, mas em todos os sentidos. Olha só. E esses discípulos voltando, eles vão fazer uma experiência bonita, a experiência do Cristo ressuscitado, o encontro com Jesus ressuscitado. E a questão aqui é esta: como é que os discípulos de Emaús fizeram o encontro de fé em Cristo ressuscitado? Fizeram um encontro na fé em Cristo ressuscitado. Aí nós podemos ver 3 momentos assim, porque tanta coisa, esse evangelho é tão rico, E nós podemos ver em vários aspectos, mas os 3 pontos importantes sinto nesse momento que devo partilhar com você, com a sua família. O primeiro é de nós vermos que o nosso Senhor Jesus se aproxima, ouve a realidade deles. O que vocês estão discutindo? O que está acontecendo? E eles não conseguiram reconhecer o Senhor. Não conseguem reconhecer o Senhor. Diante disso, eles não conseguem. Por quê? Porque realmente, nós às vezes, como estamos passando com crise, seja lá qual ela for, nós temos dificuldade de reconhecer a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida, no nosso meio. Ficamos às vezes até revoltados, tristes, magoados. Começamos a jogar a culpa num, jogar a culpa no outro. E não reconhecemos. Assim aconteceu com os dois. Estão ali conversando, vão voltando para Emaús, aquele bate-papo, falando, poxa vida, já faz 3 dias, o cara não ressuscitou, não aconteceu nada. Ainda mais eles, que a esperança messiânica deles não era a mesma de Jesus. É lógico, porque se fosse, eles tinham compreendido.
a esperança messiânica deles era o triunfalismo político, era o triunfo político, né? É um pouco que nós estamos vivendo agora a nossa realidade, né? Mas é interessante que o nosso Senhor é aquele que se aproxima, é aquele que dialoga, é aquele que está aberto para o diálogo. E aí ele ouve, e aí entra o primeiro ponto que eu quero falar dos três, a Escritura. Jesus, ele fala, pois bem, será que vocês, não sabiam, esqueceram daquilo que eu falei, que o Filho do Homem deveria sofrer, que o Filho do Homem ia ser rejeitado, que o Filho do Homem ia morrer e ressuscitar? Vocês esqueceram disso? E aí Jesus então começa um processo de catequese. O Lucas aqui, ele monta um esqueminha catequético para mostrar para nós como a primeira comunidade daquela época fazia para que as pessoas pudessem fazer uma experiência do Cristo ressuscitado, uma experiência de fé no Cristo ressuscitado. E aí Jesus então começa, desde os patriarcas, todos os profetas, foi explicando a palavra que age, a palavra é anunciada, a palavra é pregada. Olha aí que interessante. E nisto nós vimos que eles foram caminhando com Jesus e já foram sentindo os seus corações arderem. Cada um foi sentindo o seu coração arder com as palavras que Jesus ia falando. Imagina, porque eles iam recordando, vendo o Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento fala do Senhor. E para que nós possamos ter uma compreensão de fato de que Jesus ressuscitou, é necessário nós entender o Antigo Testamento. Saber, partir do Antigo Testamento. Pode ver que na primeira leitura de hoje, Pedro fez isso também. Pedro, no seu primeiro discurso sobre a ressurreição de Jesus, ele busca lá, no Salmo 116, ele vai buscar lá, para falar para o pessoal sobre Jesus ressuscitado. Busca em Davi, coloca na boca de Davi, a promessa, aquilo que Deus tinha feito, a promessa justamente para Davi. Olha aí, que vem trazer, que dele ia nascer um descendente, aquele que vinha sentar no trono, aquele que vinha trazer a salvação. E o nosso Senhor Jesus, com esses discípulos, caminhando, olha aqui, o caminho, a palavra caminho, merece aqui uma atenção, trazendo para a nossa realidade hoje, dentro da caminhada de fé nossa hoje, isto aqui é a mistagogia, é o caminho do processo da iniciação cristã, é um caminho mistagógico, de escuta da palavra, de oração, desse mergulho nos mistérios de Deus, inclusive através e por meio do ano litúrgico. Como nós católicos precisamos entrar, mergulhar, fazer esse mergulho, na espiritualidade do ano litúrgico. Então Jesus, os discípulos fazem essa experiência, ele sente o coração arder, e trazendo isso, como nós vimos, hoje, você que tem filho na catequese, por exemplo, ou você que é adulto, está fazendo uma preparação, justamente é esse caminho que é feito, através da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, da experiência, da história da salvação,
né, e da preparação e da realização em nosso Senhor Jesus Cristo, que você vai fazer essa experiência de fé no Cristo ressuscitado. Olha que interessante. Depois nós temos o segundo passo, né? Vamos falar assim, a segunda chave de leitura que nos ajuda a entender, né, a experiência do ressuscitado desses discípulos, desta primeira comunidade cristã, que é a Eucaristia, é o pão partido, a Eucaristia, o pão partido. Jesus então põe-se à mesa, né? Porque eles falaram, fica conosco, porque ouvindo Jesus falar, né? E justamente ele fazendo aquela catequese, eles falaram assim, queremos que esse cara fique em casa, chega para cá, fica em casa. Até me fez lembrar que quando era seminarista, eu andava com um Novo Testamento, pequenininho assim no bolso, e eu saía no sítio e tal, as pessoas falavam, fica aqui, fala para nós sobre o Evangelho. Eu pegava o Novo Testamento ali, pegava uma passagem e começava a falar, e daí um pouco eu já estava rezando com essa família, estava todo mundo aí em volta da mesa, rezando, e depois eu ia embora, falava assim, fica aqui mais conosco, posa aqui hoje. Olha que interessante, deu até vontade de chorar agora, hein? Porque é interessante isso, né? Era seminarista, ele fazia isso. Então veja bem, e hoje também eu percebo, vai na casa das pessoas, começa a conversar, você fala tanto a gente faz uma reflexão sobre a vida, que as pessoas falam, não, fica mais, fica aqui, vai embora amanhã, posa aqui, ó, tem um quarto aí, tá para o senhor, fica aqui. Olha que interessante, né? Porque transmite esse espírito da paz, do Jesus ressuscitado. Então, esse segundo ponto é o pão da vida, é a Eucaristia, é o Jesus sacramentado, é a experiência de fé. No partir do pão, eles reconheceram, abriram os olhos deles, abriram os olhos. E essa presença de Jesus ressuscitado no hoje da nossa história é por meio dos sacramentos. O sacramento da iniciação cristã, o sacramento da cura, o sacramento do serviço. O sacramento da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia, a crisma. Os sacramentos da cura, o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento do serviço é o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. Em todos esses sacramentos, Jesus está aí ativo. Jesus é o sinal visível por meio desse sacramento. Ele está atuando, Ele está vivo, está no nosso meio, se faz presente. Olha que interessante isso. E o sacramento da Eucaristia é o ponto de chegada, é o ponto de partida, né? O sacramento da Eucaristia é o ápice de todos os sacramentos. Que interessante isso, para nós entender e compreender e na fé reconhecer que Jesus ressuscitou, assim como os discípulos de Emaús, eles reconheceram no partir do pão. Nesta passagem, o nosso querido e amado Lucas, o evangelista, ele quer justamente lembrar essa questão da instituição do sacramento da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia. Então, olha que importante isso para nós. O sacramento, como que você, né, você que é pai e mãe, você que é padrinho de batismo, você que é catequista, né, como que você que é um coordenador de movimento pastoral, animador de comunidade,
né? Como que você tem ajudado as pessoas a fazer esse caminho, seja a criança, o jovem, o adulto, a fazer esse caminho do encontro com Jesus ressuscitado? Ou se você está fazendo esse caminho, como você está fazendo esse caminho? Tem essa docilidade, essa abertura para a escuta da palavra de Deus? Você faz realmente um caminho de vida orante da palavra de Deus? Você sente o seu coração arder? Você reconhece realmente no sacramento, em todos eles? Olha que interessante. Você reconhece o Jesus ressuscitado? Você que é casado, você reconhece no seu esposo, né, o Jesus ressuscitado? Na sua esposa, o Jesus ressuscitado? Né? Pelo sacramento do matrimônio? Como batizado? Como crismado? Como ordenado, no meu caso, como padre? Olha, gente, será que nós reconhecemos de fato? Ou ainda nós estamos assim perturbados, parados nos nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, nos nossos interesses particulares? Olha que interessante. E aí vem um terceiro ponto, que é da comunidade. Reconhecer Jesus na comunidade. A comunidade ser um sinal vivo do Jesus ressuscitado. Eu sou feliz na comunidade, né? Reconhecer a comunidade ser esse sinal vivo de Jesus ressuscitado. Pode ver que a partir do pão, né, da partilha do pão, que abriram os olhos deles e eles reconheceram Jesus, pode ver que quando era a palavra, apenas ardia o coração. Mas na hora da mesa, na comunidade, na refeição, eles reconhecem. Como que essa questão do pão é interessante? Você sabia, né? Você, Fabiano, que é do Google. Então, você sabia que o Google fez uma pesquisa agora e que o mais o pessoal pediu nesse tempo agora da pandemia é receita para fazer pão. O Google fez uma pesquisa agora, o que mais pediram, né? Receita para fazer pão. E sabe que até veio na minha cabeça que não tive tempo, eu fiquei com vontade nesse período, eu fazer um pão. Né? Que eu ganho bastante pão aí. Aí, ó, tá vendo? Nós temos tudo aqui. Aí veja bem, fazer pão. Olha o pão, e é verdade, o pão. Você pode ver que com o pão ninguém tem frescura. O pão, ninguém fica ali cobrindo o pão, todo mundo pega, né? Até vai cortar o pão, pega lá e tal. Não tem que passar álcool, não. Olha, que interessante, né? Está todo mundo ali com o pão, e esse pão pega lá e corta e vai. Não sei o que, vai lá, outro pega esse pão e corta. Ninguém fala assim, eu estou com nojo. Não fala. Olha, esse pão, o pão é sagrado, né? Como diz a minha mãe. É sagrado. Então, levou a comunidade, imediatamente, olha só a experiência de Jesus, tanto na palavra e no pão, leva à missão. Quem faz a experiência de Jesus ressuscitado por meio da palavra e do pão, vai para a missão. Nossa, até esqueci, eu ia pedir para os diretores aqui ter concedido uma Bíblia e um pão aqui da Eucaristia para me mostrar para vocês. Né, para sinalizar mais esse momento. Olha que interessante a experiência da Bíblia, da palavra de Deus e da Eucaristia leva à missão, pé na estrada. Eles voltaram para a comunidade. Eles voltaram para a comunidade entusiasmados. Já não era mais os mesmos. Porque eles estavam tristes, estavam assim, perderam toda a esperança, sem perspectiva de vida. Eles voltam para a comunidade com alegria e eles anunciam para a comunidade tudo aquilo que aconteceu com eles no caminho. Muito obrigado, nosso diretor de liturgia. Olha aí que interessante.
aqui, ó, palavra e a Eucaristia. Faz a experiência, né? A palavra é a Eucaristia. Hoje na nossa igreja, na evangelização, o padre vai ficar bastante tempo aqui, viu? Não esquenta a cabeça, não. Olha só, hoje a igreja, no projeto de evangelização, ela fala do pilar da palavra e do pilar do pão, que leva à missão, ser luz. Opa, é aqui. Ser luz. Aí, ó. Né? Tá vendo o Ciro Pascal aqui, a luz do Cristo ressuscitado? De você, eu, cada um de nós, toda a nossa família, ser ressurreição. E foi isso que eles fizeram. Voltaram para casa, felizes, e falaram para os 12 que estavam lá, né? Para os seus irmãos, comentaram para eles: olha, aconteceu isso, isso, isso. O que aconteceu? Foi um grito de todo mundo, deram um grito, falaram assim: realmente Jesus ressuscitou e até apareceu para Pedro, Simão Pedro. É isso que precisa acontecer. A palavra e a Eucaristia é a vida da comunidade, é a nossa vida, é a nossa força, é a que sustenta nós, alimenta a nossa fé, a nossa esperança e o amor de Deus no nosso coração, na nossa comunidade, na nossa família, nas nossas relações. Lembra bem disso. Palavra e Eucaristia. Precisamos escutar esta palavra. Precisamos anunciá-la, celebrá-la e vivê-la. Escutar, anunciar, celebrar e vivenciar, testemunhar, dar testemunho, se colocar a serviço da palavra. Olha que importante. Nesse sentido, agora eu até convido você que está em casa para um momento de oração. Esta palavra nos convida à oração, nos leva à oração. Pode ver que os discípulos de Emaús, eles escutaram a palavra, depois partiram para a oração, na mesa, e aí faz aquela experiência profunda. Por isso eu convido a você nesse momento, quem puder até ficar de pé aí, fica de pé na sua casa. Fica de pé nesse momento. Se você puder fazer assim, ó, faz assim, ó, põe a mão no seu peito. E nesse momento você vai permita que Jesus ressuscitado vai nesse momento ajudando a você a se libertar da tristeza, da angústia, do medo, do desespero. Vai permitindo que Jesus ressuscitado nesse momento vai dizendo para você: coragem, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estarei com você todos os tempos, até o fim do mundo. Não tenha medo, não entre em desespero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou presente, eu sofri tudo aquilo, eu até fui morto, para mostrar que a vida é mais, o amor é mais. Vai nesse momento também permitindo que Jesus ressuscitado vai tocando no seu coração, sobretudo se você estiver com algum tipo de mágoa, de rancor, sabe? Às vezes você tem até com isso guardado, você está parado na morte, no pecado, você está no túmulo, você ainda parou no túmulo, você está enterrado. Olha, Jesus está tocando agora no seu coração. Permite Jesus tocar agora e te ressuscitar. O que é ressuscitar? É se reavivar a sua fé.
Vai dizendo: toca, Jesus, me ressuscita, me liberta dessa situação de morte, de dúvida, de medo, de angústia, de tristeza, de depressão. Vai me libertando, Senhor. Eu quero reavivar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a sair da situação de morte, de pecado, como os discípulos de Emaús. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer-te no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, na minha sogra, no meu sogro. Ajuda-me, Senhor, a te reconhecer no sacerdote, no padre, a reconhecer-te na minha igreja. É porque às vezes, né, as pessoas não reconhecem no Padre Jesus. Está um pouco banalizado isso, né, também. Às vezes as pessoas tratam o Padre, não reconhecem que é um consagrado de Deus, né, que Ele está presente, Jesus age nele, né? O nosso diretor sempre fala aqui, né? In persona Christi, né? Olha, fala nesse momento, vai permitindo e você vai se libertando de todos os males, de todas as coisas ruins, das trevas, da escuridão, que às vezes está no teu coração, está forte isso, e que está impedindo, está deixando o teu espírito perturbado, a tua alma triste, apagada, apática. Vai colocando isso e permita que Jesus te ressuscite nesse momento da sua vida.